Fala galera, Atletas no Ar chegando, uma parceria entre a TV Boas Novas e a Missão Atletas de Cristo. Nesta edição, vamos falar de Olimpíadas do Rio e, é claro, destacar nossa medalha de ouro Rafaela Silva. Mas também não tem só Olimpíadas não tem só resultados e medalhas. Vamos falar também principalmente do trabalho das missões que evangelizam durante os Jogos. O Momento Olímpico foca agora nos atletas da superação. E hoje vamos contar a história da corredora Verônica Hipólito. Vamos lembrar o primeiro ouro conquistado pelo Brasil nessas Olimpíadas e veio logo com uma carioca da Cidade de Deus, Rafaela Silva. Mesmo com Olimpíadas, o futebol não tem descanso. O Brasileirão vem com tudo no Atletas no Ar. Participe com a gente pelo e-mail atletasnoar@boasnovas.tv e concorra aos sorteios. Visite também o site atletasdecristo.org, onde você encontra a nossa loja virtual da Missão Atletas de Cristo e você pode adquirir os produtos que a gente coloca na sua tela agora. E muito mais. Você também pode conversar com a gente ou mandar vídeos e fotos no WhatsApp pelo DDD 21 97986 4957. Pessoal, tem muita coisa bacana no site, você tem essa garrafinha, você tem a Bíblia do Atleta de Cristo, que é sempre legal você ter ela, levar para onde você for. Você tem o bonezinho aqui do Atleta de Cristo, muito legal também. Tem a bolsinha para você levar sua chuteira, levar seu tênis. Tem também a camisa para você passear com a sua família, né? Você ir no shopping, enfim, você sempre ligado no Atleta de Cristo. Rafaela Silva, judoca que começou sua trajetória em um projeto social, se tornou a primeira medalhista de ouro do Brasil nestas Olimpíadas. A brasileira da Cidade de Deus derrotou na grande final no peso leve até 57 quilos a judoca da Mongólia, Subia Dorjushen, líder do ranking mundial com um Vazari. Uma bela história para começarmos o Atletas de hoje. Quem já conhece o Rio de Janeiro de outras épocas sabe a diferença que as Olimpíadas estão fazendo na cidade. Um clima muito bacana que tem um dos seus pontos altos a praia de Copacabana. Eu fui lá sentir um pouquinho desse tal clima olímpico. Estamos em Copacabana, um dos templos sagrados do voleibol mundial. Aqui atrás é a Arena Olímpica, montada especialmente para Rio 2016, onde vão jogar os melhores jogadores do mundo. Aqui na orla de Copacabana, o clima é de muita alegria, muita descontração entre cariocas e turistas que vieram aproveitar o clima olímpico. Na área da famosa Princesinha do Mar, o Rei Sol esquentava os ânimos da galera. Mas calma, não é de confusão que eu estou falando, mas sim da alegria do povo que não esconde a satisfação de estar em terras olímpicas. Eu estou muito feliz de estar participando, vim hoje para assistir o vôlei de praia. E é lindo ver a cidade assim, com esse clima olímpico, com esse clima alegre de amizade, pessoas de todos os lugares do país, muito bom. Tô adorando, tô achando bem legal, divertido, tá seguro, tá organizado. Fiquei bastante surpresa. E a senhora tá gostando do clima olímpico, das competições? Tá lindo, maravilhoso. Mesmo quem estava enfrentando filas gigantescas para assistir às competições, não perdeu o otimismo. Tá valendo a pena correr todo esse percurso aí para poder assistir? Sim, vale a pena. Para ver o Brasil, vale a pena em qualquer momento. Esse aí levou o filhinho caçula para assistir o Brasil no vôlei de praia. Experiência que ficará para sempre em suas memórias. Vai ficar registrado, bastante foto, para depois não dizer quem não assistiu, não. O papai levou para ver a Olimpíada, sim. Tem gente que está aproveitando a Rio 2016 para levar a palavra de Deus a todos que circulam pelas áreas olímpicas. Nós estamos aqui com o intuito de estar declarando que Jesus é o Senhor não só para o Brasil, mas para toda a nação. Para nós, que vivemos na cidade maravilhosa, é realmente gratificante ver a alegria no rosto dessa população que é tão massacrada todos os dias pelo descaso de quem deveria proporcionar toda essa organização, segurança, não só nas Olimpíadas, mas em qualquer data. Enquanto isso, continuamos aqui esperançosos. Essa organização, o policiamento devia continuar, né? Que aí a gente vinha mais vezes. Que esse espírito persista por todos os dias e que não aconteça nada de pesado, de ruim na cidade.
Muito legal, né? O clima olímpico tá sensacional. Eu pude ir lá em Copacabana, ver como é que tá a cidade maravilhosa e realmente você vê a alegria de cariocas e turistas transitando pela cidade, deixando o legado olímpico ainda mais bonito. É muito legal. A gente torce para que esse legado continue após as Olimpíadas. Do outro lado da cidade, na Zona Oeste, as famílias aproveitaram o Boulevard Olímpico, que tem atividades esportivas gratuitas no Miésimo da Silva, em Campo Grande. E a molecada deu um atleta por dia. Vamos ver a matéria da Ashley Zilli. Enquanto rolava a partida de vôlei entre Brasil e México, no ginásio a criançada mostrava os seus talentos olímpicos em cada modalidade esportiva. O Boulevard Olímpico de Campo Grande é uma das atrações da cidade durante as Olimpíadas. Quem chega ao centro esportivo pode praticar natação, judô, jiu-jitsu, badminton, luta olímpica, entre outros. A diversão é garantida para todos. No total, são 21 atividades, entre elas dança, esporte e lazer para todas as idades. É bom aproveitar esse período dos Jogos Olímpicos, já que essas atrações são gratuitas. E olha quem apareceu por aqui, um dos mascotes das Olimpíadas para animar a criançada. Interessante, pelo menos para ela. Além de atividades esportivas, o Boulevard Olímpico de Campo Grande oferece telões com transmissão ao vivo dos Jogos. O público poderá festejar com mais de 100 shows e vários food trucks. Segundo o diretor do Centro Esportivo, Tiago Barros, o projeto olímpico ajuda a trazer inclusão social aos moradores da região. A inclusão social através do esporte. Nosso objetivo aqui tem em média 10 mil alunos por mês. As atividades, fora as pessoas na parte do final de semana, que é livre, qualquer pessoa, qualquer criança. Precisa utilizar agora esse período olímpico para conhecerem e daí se matricularem, virarem alunos, usuários. Isso aqui está à disposição de todos. Muito legal aí ver essa garotada fazendo esporte, né? Aproveitando esse clima olímpico que a gente fala tanto aqui, né? Aproveitando para poder passar lá em Campo Grande, que é uma região carente de muitas coisas. E você vê essa galera aí aproveitando, é muito legal, muito gratificante, né? Pessoal, você que mora em Campo Grande, Santa Cruz, nessa redondeza, passa lá em Campo Grande, vai fazer um esporte, vai aproveitar, porque tá bem legal, tá show de bola. Passa bem a americana, a holandesa Annemiek van Vleuten, que sofreu uma queda feia na prova de ciclismo de estrada na pista chinesa. Pelo Twitter, a atleta tranquilizou os seus seguidores, mas não escondeu a frustração com o acidente. No microblog, ela disse, abre aspas, estou agora no hospital com alguns ferimentos e fraturas, mas vou ficar bem. Acima de tudo, muito desapontada depois da melhor corrida da minha vida. Obrigada a todos pelas mensagens. Fecha aspas. A Annemiek liderava a prova feminina e estava a 10 quilômetros da medalha de ouro quando perdeu o controle numa curva. Ela caiu de maneira violenta em cima de um meio-fio. A ciclista de 33 anos sofreu uma concussão e 3 pequenas fraturas na coluna vertebral. Foi realmente chocante esse acidente. Em casa, quando eu vi, eu falei, caraca, deve ter acontecido alguma coisa com ela mais grave. Mas, graças a Deus, ela passa bem e, com certeza, aí para os próximos anos, ela vai estar aí já firme para poder continuar na sua trajetória no ciclismo. No futebol olímpico, o Brasil empatou sem gols com o Iraque. Os jogadores saíram de campo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, sob vaias da torcida. Agora o time de Rogério Micali precisa vencer a Dinamarca para avançar na competição sem depender de outros resultados. A partida decisiva vai ser nesta quarta-feira, às 10 horas da noite, em Salvador. Pessoal, foi realmente um vexame dessa seleção brasileira. Eu estava em casa assistindo e você vê que essa seleção não tem aquele comprometimento, né? Você vê que todo mundo que tá lá, eles ficam lá, eles caem, ficam reclamando e eles não sentem que estão vestindo a camisa amarela, né? É difícil você ver, o brasileiro já está decepcionado. Isso não vem de hoje, né? Vem de vários anos. A gente torce aqui para que na quarta-feira o Brasil consiga vencer, que o Neymar e companhia vão dar show e quem sabe aí passar de fase, porque o brasileiro está cobrando e está cobrando com razão. Enquanto a seleção masculina de futebol é duramente criticada,
E com razão, né? O time feminino dá uma aula de maturidade. A volante Formiga afirmou que a equipe não pode se desconcentrar, mesmo com um bom momento. O time que tem Marta, Cristiane e Formiga no comando está muito bem nos Jogos do Rio. Motivo para relaxar? Que nada. A equipe do técnico Vadão tem dado uma aula de futebol e mostrado que nesse jogo, com perdão da piada pronta, não cabe jogar de salto alto. Formiga, volante do time, disse recentemente que é preciso manter a humildade. A declaração vem após os 2 ótimos resultados nas 2 rodadas do torneio feminino, 3-0 contra a China e um expressivo 5-1 na Suécia. Com essas 2 vitórias e um futebol que agrada ao público, todas as esperanças da torcida recaem nas meninas. Por isso, a camisa 8 do Brasil alerta. Foi a humildade que levou o grupo ao sucesso até o momento. E a característica deve ser mantida diante da África do Sul, adversário de logo mais na última rodada da primeira fase da competição em Manaus, a partir das 10 horas da noite. Abre aspas. A gente não pode de maneira alguma se empolgar com muitas coisas que vêm acontecendo agora. É continuar realmente com os pés no chão. Eu ainda falei com as meninas que a gente continue com a nossa humildade. Fecha aspas. É um belo conselho de quem sabe o que diz. As meninas aí do Brasil dando um show de bola diferente dos meninos que estão fazendo muito feio. A gente torce para que as meninas consigam esse inédito ouro. Pessoal, a gente vai fazer uma rápida pausa e na volta tem evangelismo nas Olimpíadas. E pessoal, também tem uma surpresa para vocês. Vai ter uma entrevista com um cara que vocês vão ficar impressionados. Pessoal, voltamos já. Estamos de volta com Atletas no Ar. Você já acessou a nossa página do Facebook? Então vai lá, facebook.com/Atletas no Ar. Tem nossos vídeos, novidades e promoções. Visite também a fanpage dos Atletas de Cristo no Facebook, facebook.com/Atletas de Cristo Oficial. E fique por dentro de tudo que está sendo feito nesta missão. Na Zona Oeste do Rio, um movimento cristão envolveu igrejas e organizações evangélicas para levar a mensagem de Cristo durante a Rio 2016 através das artes. A performance atraiu a curiosidade de quem transitava pelo Parque Olímpico e seus arredores. De longe, parece um desfile com as delegações olímpicas de vários países. Mas o objetivo dessas pessoas vai além disso. Cristãos de diversas igrejas, algumas até internacionais, se mobilizaram para chamar a atenção de cariocas e turistas e proclamar a paz entre os povos através de Jesus Cristo. A gente crê nesse resgate e nessa fala de proclamar a paz, né? Então a gente acredita que o Senhor trouxe os Jogos Olímpicos para o Brasil para que nós, como igreja brasileira, nos envolvessem em unidade com todos os povos e pudéssemos realmente chamar a paz às nações, porque toda língua, todo joelho se dobrará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Cada pessoa que carrega a bandeira de um determinado país é responsável por orar por aquela nação. Alguns foram caracterizados com as roupas típicas do país representado, outros foram de branco, cor que simboliza a paz mundial. Essa norte-americana está no Brasil pela 11ª vez. É quase uma brasileira. Eu estou muito feliz. Amo o Brasil muito. Eu perguntei para a Carissa do que ela mais gosta no Brasil e do povo brasileiro. A menina arrasou no português. Brasileiros têm muito paixão, compaixão, pão de queijo, coisas muito bonitas. Coração muito aberto para Deus, aberto para adoração. O pastor Paulo, que acolheu todo o grupo em sua igreja para o ponto de encontro, falou da importância dessa ação para essa região do Rio. O que a gente está entendendo é isso, não levantar bandeiras de igrejas, mas a mensagem de Jesus Cristo para que várias pessoas que moram aqui ao redor possam conhecer o amor de Deus. E aqueles que estão vindo aqui também para vários dos eventos internacionais também possam ter essa oportunidade. A caminhada percorreu algumas ruas da região da Curicica, na zona oeste do Rio, até chegar ao Parque Olímpico, palco da maioria das competições da Rio 2016.
Muitos curiosos ficaram encantados com a beleza do movimento. Tiraram fotos, procuraram saber o que de fato era tudo aquilo. Chegando ao local, eles fizeram a performance Shalom, com integrantes em perna de pau, entoando cânticos e fazendo representações artísticas. Realmente incrível. Para saber mais informações e fazer parte dessa galera que leva a palavra de Deus através das artes, acesse mba2016.com.br. Muito legal, mais um evangelismo sendo feito nas Olimpíadas. Eu estive lá nesse evangelismo e é realmente gratificante você ver o pessoal olhando, o pessoal procurando saber, o pessoal aí comprometido com a palavra de Deus. Esta semana tivemos mais um caso vergonhoso na vida dos atletas. Outro pugilista foi acusado de estupro. O suspeito é o boxeador da Namíbia, Jonas Július, de 22 anos. Segundo contou a delegada Carolina Salomão, o atleta agarrou e beijou uma camareira e em seguida ofereceu dinheiro para que a vítima mantivesse relações sexuais com ele. Depois da abordagem, a mulher saiu correndo e procurou a polícia. O atleta foi levado para a delegacia, onde foi autuado e será encaminhado para o complexo penitenciário de Jericinã, em Bangu. Com isso, ele deve ficar fora da Olimpíada. Jonas Júnior lutaria na noite de quinta-feira com o atleta francês Hassan Anzilé, no pavilhão 6 do Rio Centro. Na última sexta-feira, o boxeador marroquino Hassan Saada, de 22 anos, foi preso acusado de estupro contra 2 camareiras que limpavam seu quarto na Vila Olímpica. A mesma delegada autuou o boxeador pelo crime de estupro. Ele já está detido em Bangu. Vergonhoso, vergonhoso. O cara acha que vem pra cá e acha que pode fazer o que quiser, mas aqui no Brasil é diferente, muito correta, está indo para Bangu 1 e é isso que tem que acontecer. O cara, quando vem pra cá, ele tem que respeitar o povo brasileiro. Superação. Essa é a palavra-chave na vida da jovem para-atleta Verônica Hipólito. Campeã mundial e medalha de ouro no Parapan de Toronto, ela vem com tudo para a Rio 2016 para faturar a medalha dourada. Verônica Hipólito tem apenas 19 anos, mas já passou por coisas de gente muito mais experiente. Aos 12 anos, descobriu que tinha um tumor no cérebro. Fez uma cirurgia de emergência bem-sucedida e se livrou do problema. Passado isso, seu pai decidiu inscrevê-la em um evento de atletismo. Logo na primeira competição, desbancou todo mundo e venceu a prova. Tomou gosto pela corrida e decidiu levar a sério. Com 14 anos, quando a carreira começava a decolar, ela teve um AVC que deixou todo o lado direito do corpo comprometido. Ficou um mês internada se recuperando, acompanhada de fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Ela tinha tudo para desistir, para jogar a toalha, mas a capacidade dela de se reinventar é realmente incrível. Verônica virou atleta paralímpica na classe T38 para pessoas com algum tipo de paralisia cerebral. Em 2013, logo no primeiro ano, foi chamada para representar o país no Mundial, na França. A então adolescente voltou para casa com o ouro nos 200 metros e a prata nos 100 metros. Foi para o Parapan de Toronto em 2015 e trouxe mais 3 ouros e uma prata. Para os Jogos do Rio, Verônica não pensa em outra coisa a não ser deixar as rivais para trás e levar o ouro olímpico. Para isso, a menina risonha, que ultrapassou todas as barreiras que a vida lhe impôs, conta especialmente com a sua torcida. Muito legal, realmente uma guerreira essa Verônica Hipólito, que ela consiga aí conquistar esse ouro, porque ela merece mesmo. Parabéns, Verônica. Falando em esporte adaptado, o Comitê Paralímpico Internacional baniu a Rússia dos Jogos Paralímpicos do Rio, que começam em 7 de setembro. O escândalo de doping envolvendo o país motivou a decisão.
A decisão foi anunciada neste domingo pelo presidente do CPI, Sir Philip Craven, em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro. Craven disse que a decisão foi baseada no relatório McLaren da Agência Mundial Antidoping. O documento apontou no mês passado que o governo da Rússia operava um esquema estatal de doping sistemático. Se for mantida, a punição vale para os Jogos Paralímpicos do Rio em setembro. A ação do CPI é muito mais severa que a do Comitê Olímpico, que passou a decisão de proibir a participação russa às respectivas federações e sob determinadas garantias. A entidade do esporte paralímpico resolveu banir os atletas russos de todas as modalidades. A decisão pode ser contestada pela Rússia no Tribunal de Arbitragem do Esporte, num prazo de 21 dias antes do início das Paralimpíadas. Exemplar punição para a Rússia, merecida, e que para mim eu acho que tem que continuar não só nos Jogos Olímpicos, mas para os Paralímpicos também, e que sirva de lição para outras delegações que utilizam no doping para os seus atletas. É lamentável que isso aconteça e que essa punição sirva realmente de exemplo. Mais 5 esportes vão fazer parte das Olimpíadas a partir de 2020 no Japão. O Comitê Olímpico Internacional definiu por unanimidade incluir essas modalidades na lista olímpica com o objetivo de atrair mais jovens para o evento mais público na Ásia. O skate terá a modalidade street, com obstáculos, e uma pista em local fechado, com 40 participantes, 20 no masculino e 20 no feminino. O surf será disputado por 40 atletas, também 20 homens e 20 mulheres. O karatê terá competições nas categorias de combate, com 60 atletas, e de exibição, com 20. E a escalada será disputada por 20 atletas no masculino e 20 no feminino. Com a novidade, o número de esportes vai subir para 33. A edição de 2020 dos Jogos Olímpicos será com o maior número de modalidades na história das Olimpíadas. Muito legal, né? O skate aí entrando, toma as outras modalidades também. É muito legal você ver que essas modalidades que tem tantos praticantes, hoje você pode, a partir de 2020, também ver nos Jogos Olímpicos. Bem legal. Estamos hoje na metade do 4º dia de disputa das medalhas das Olimpíadas. Então, vamos ver como está o quadro de medalhas. Aí na sua tela, Estados Unidos em primeiro lugar, com 5 ouros. A China também, os Estados Unidos em primeiro lugar, com 5. A China em segundo lugar, também com 5 ouros. A Austrália em terceiro lugar, com 4. A Itália em quarto lugar, com 3 ouros. O Japão também com 3 ouros. E o Brasil na 11ª posição, com 1 ouro. A gente torce aí para que o Brasil consiga chegar entre os 5 primeiros, essa é a nossa torcida. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e aqui no estúdio um convidado para lá de especial, o fundador dos Atletas de Cristo, Alex Dias Ribeiro. Voltamos já. Atletas no Ar de volta. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar@boasnovas.tv e pelo WhatsApp do DDD 21 97986 4957. Acesse também o site atletasdecristo.org para saber todas as novidades da missão Atletas de Cristo. Aproveite para passar na nossa loja virtual, onde você encontra todos os brindes que mostramos aqui. É isso aí, e agora eu estou aqui também e trouxe um convidado muito especial para conversar com a gente, que é o Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1 e um dos precursores do Atletas de Cristo. Alex, muito obrigado por você participar aqui com a gente do Atletas no Ar. Obrigado, é uma alegria estar aqui falando com você e com você, ouvinte. Bom, a gente vai conversar contigo já, porque antes a gente vai assistir uma matéria que a Junta de Missões Nacionais também está aqui no Rio de Janeiro evangelizando para pessoas do mundo inteiro. E eu conversei com o líder da equipe que estava até no Engenhão, até ontem. A ação evangelística da Junta de Missões Nacionais no entorno do Engenhão
aconteceu entre os dias 2 e 8 de agosto, como explica o líder do grupo. Essa é uma ação que está acontecendo através da UBLA, que é a União Batista Latino-América, convidando a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Nacional para atuarem nesse tempo durante os Jogos Olímpicos. Estamos trabalhando, além de atuar na igreja local, onde os voluntários estão hospedados, nós estamos atuando com abordagens evangelísticas, com folhetos personalizados ao entorno dos locais de competição. Não só aqui no Engenhão, mas ontem nós estivemos, no dia 5, nós estivemos na abertura das Olimpíadas lá no Maracanã. Também tivemos com uma equipe no Boulevard Olímpico, abordando as pessoas que estão ali, e essa está sendo a nossa estratégia, uma abordagem pessoal e evangelística com folhetos e uma camisa personalizada, apresentando a mensagem de que Jesus quer transformar a vida dessas pessoas. Um dos mais de 40 voluntários é o Vinícius, baiano de Salvador, que veio ao Rio de Janeiro pela primeira vez e em uma missão muito especial. Nosso trabalho aqui, estamos fazendo aqui, o pessoal está sendo bem receptivo, está aceitando de bom grado para a palavra e que nós estamos semeando, né? Nós estamos fazendo o ID. Que Deus abençoe cada vida. Para vocês que estão nos assistindo, eu quero convidar você a interceder por esses voluntários que estão aqui. E se você ainda não está inscrito, ainda dá tempo. Entra lá no site www.missõesnacionais.org.br e faça sua inscrição para Transnações 2016, segunda fase, que vai acontecer do dia 15 ao dia 22 de agosto. É isso aí, é uma galera que está aqui em diversos pontos do Rio de Janeiro, muito legal, falando sobre a palavra de Deus. Isso é muito bacana porque engrandece ainda mais esse evento que já é tão bacana aqui no Rio de Janeiro. E Alex, você é capelão também, não é? Então fala pra gente como é que é esse trabalho aí de evangelização, falando de esporte e falando da palavra ao mesmo tempo. Esse é um trabalho bastante especializado, um trabalho que a gente vem fazendo já há várias Olimpíadas, essa é a minha quinta, que é trabalhar dentro da Vila Olímpica, dando um apoio aos atletas nos seus momentos de maior tensão, que uma competição dessa magnitude, existe muita cobrança em cima do atleta, e ajudar o atleta a lidar com essa pressão toda, a fim de que ele consiga fazer com que o talento que Deus lhe deu brilhe de uma forma que não seja prejudicada pelo nervosismo, pela ansiedade. Então, esse trabalho aí, só mesmo o cara que está bem com Deus, que pode estar bem consigo mesmo, com o seu próximo, com o seu companheiro de equipe e até com o adversário também. Isso aí. Você pode falar para a gente de alguns locais onde você vai estar ajudando, aí, conversando com as pessoas, fazendo esse trabalho? Desde a Olimpíada de Seul, tem tido nas outras Olimpíadas um que eles chamam Multi-Faith Center. É o centro polireligioso. Então, tem as 5 maiores religiões do mundo, tem uma capela, junto num complexo chamado Multi-Faith Center, e ali nós ali tem cultos, tem missas, cada religião tem os seus serviços, e também a gente pode prestar um serviço no mano a mano, de aconselhamento para os atletas. E tem sido um trabalho bastante interessante e muito especializado. Para quem já esteve lá, sabe como se sente o atleta, que já viveu o tipo de pressão e cobrança e pode trazê-lo uma ajuda que vem, não é autoajuda com U, é autoajuda com L, autoajuda. E nessas Olimpíadas, está sendo legal aqui no Rio de Janeiro, você vê essa motivação dos atletas aqui na nossa cidade? Olha, o mundo está passando por muitas transformações. Desde a primeira Olimpíada que eu fui em Seul, há 28 anos atrás, houve um crescimento do secularismo e a gente vê uma diminuição do interesse pelo lado espiritual das pessoas. É um problema não só das Olimpíadas, mas da civilização que a gente está vivendo. Mas a gente tem que estar lá para dar o recado, que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Embora o mundo esteja mudando tão rápido, a necessidade do ser humano, o vazio interior do ser humano só pode ser preenchido com a presença de Deus. E essa mensagem a gente tem procurado passar para os atletas.
você vem com uma bagagem muito grande, porque você já fazia esse trabalho de divulgar, de propagar essa sua fé antes mesmo que existissem os atletas de Cristo, não é? Você já fazia isso na época que ainda era piloto de corrida. Eu tinha o slogan Cristo Salva no meu carro, que eu mudava para Jesus Saves, onde se falava inglês, ou para Jesus Sauve nos países de fala francesa. Eu usava essas três aí, espanhol, inglês e português, variando de acordo com onde a gente fosse. Naquele tempo eu estava mais preocupado com o pessoal que estava na torcida. Depois que eu parei de correr e vim pilotar essa máquina chamada Atletas de Cristo, aí o meu ministério foi mais voltado para os atletas em si, os atletas de alta performance, porque Atletas de Cristo começou com João Leite e Baltazar, que eram dois jogadores de futebol de primeira divisão no país. Então, é uma praia que Deus colocou a gente para preparar esses homens para serem proclamadores do Evangelho no meio esportivo. Como é que era naquela época fazer esse trabalho de evangelização? Até porque não era tão comum que nós víssemos atletas fazendo isso, né? Divulgando a fé, falando muito de sua vida pessoal. Não é como hoje, que os atletas são grandes estrelas, eram mais reservados, muitos até amadores. Hoje, talvez isso seja mais divulgado, mas naquela época, como é que era fazer esse trabalho? Olha, por incrível que pareça, era a época do pioneirismo, mas era uma época também mais fácil de trabalhar. É mesmo? Nesse sentido. Porque a necessidade estava lá, mas não tinha a oposição que a gente enfrenta hoje do mundo. E até mesmo, a gente tinha alguma oposição de dentro. Né? Tinha pastor que pregava que a bola era o ovo do diabo, porque tirava a atenção do atleta para o culto de domingo, para ir ver um jogo, praticar esporte. Então, mas depois, com o tempo e com o testemunho desses atletas, a coisa inverteu. Aí muita gente queria um atleta famoso para promover certas paróquias. Então, aí foi também uma fase difícil para Atletas de Cristo. Mas eu acho que Deus tem diferentes dons e talentos e missões para cada um. Todos nós temos o propósito genérico para todo cristão, mas tem os específicos, né? Uns foram para trabalhar em diversos nichos da sociedade, não só no esporte, mas também na música, no mercado de trabalho. Acho que o ID por todo mundo, denunciar o evangelho a toda criatura, é válido para todas as frentes de influência onde tem um cristão. É o mundo de influência de cada um. A gente teve a oportunidade de dar voltas ao mundo nessa mensagem, mas tem muita gente que tem que entender que o mundo onde Deus plantou ele é titular absoluto, e ali todos os cristãos podem participar disso. Você estava falando que Deus dá uma missão para cada um, só para a gente entender aqui. A gente está falando com um dos caras que começaram esse trabalho, até antes mesmo da fundação. A gente já falou isso aqui nesse bate-papo. Mas só lembra para a gente, quantos anos que você está fazendo isso mesmo? Desde que eu comecei? Sim. Bom, eu tinha 18 anos quando eu estreiei, vou fazer 68, tem 50 anos que eu estou na estrada aí falando de Jesus Cristo, a mais de 1000 por hora. É uma experiência, né, que você tem levado aí por bastante tempo, e você acabou e fez esse livro, né, que está aí nas suas mãos. Conta pra gente um pouquinho desse conteúdo, o que você fala nesse livro? Esse livro ele começa com uma frase, a primeira frase do livro é: para todos os atletas da grande corrida da vida. Muito bom. Quer dizer, esse ID por todo mundo não é só para o atleta que tem condição de dar a volta ao mundo, como os atletas da seleção brasileira, como os pilotos de Fórmula 1 que tiveram por aí, mas para todo mundo. Porque a corrida da vida, ela é muito mais difícil, porque a gente não sabe nem se a próxima curva é para a direita ou para a esquerda. Então, ser dirigido por Deus é muito importante. E o título do livro é Força para Vencer, histórias de superação para ajudar você a viver melhor. Não só viver melhor, não é para ficar com o burro na sombra, é para aproveitar o máximo do propósito específico que Deus tem para a sua vida. Então, aqui tem o testemunho do Jorginho, do Silas, do Tafarel, do Baltazar, do João Leite. Baltazar e João Leite foram os pioneiros da minha geração, né? Depois vieram esses atletas aí dos anos dourados, que foram esses que eu mencionei. Depois tem uma outra seção que fala dos milagres,
que Deus fez na vida deles. Coisas incríveis, histórias assim. O Emerson Fittipaldi, por exemplo, caiu de avião com um filho pequeno com 5 anos e ficaram os dois perdidos na mata e os diálogos deles dois são impressionantes. Ele quebrou uma vértebra, perdeu muito sangue, os urubus sentiram o cheiro, já começaram a sobrevoá-los e como é que Deus tirou eles dessa fria, né? A quarta parte fala de destinos, né? Alguns atletas que, por exemplo, essa parte abre com uma pergunta. A Ayrton Senna foi para o céu, o telefone de atletas de Cristo não parou de tocar na segunda-feira, o pessoal queria saber se ele tinha ido para o céu ou não. E a gente tinha que responder. Então, conseguiram uma resposta? Conseguimos. Mas para isso vai ter que ler o livro. Tem que ler o livro, E tem outros que não tomaram a decisão, tiveram outros destinos. E depois a gente faz um convite ao leitor a analisar esses 2 destinos, né? Que nós vamos ter depois da morte e fazer a opção dele. Tem um capítulo lá que é sobre o leitor. E no fim do Firim Fim Fim, tem como vivem hoje os atletas do passado. Esses atletas de 25 anos atrás. E é muito bonito ver que a maioria deles está ainda casado com a mesma esposa, os filhos no caminho do Senhor. Isso é uma baita diferença. Eles têm que responder uma pergunta: valeu a pena ter andado com Cristo até aqui? Com certeza. Alguém tem dúvida? Tem gente que tem, né? Mas a gente tem muita certeza disso. Isso aí. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a nossa brasa. A gente está falando do livro aqui o tempo inteiro, mas o livro ainda não foi lançado, não. Ele está sendo lançado também aqui no Atletas, é um dos primeiros locais onde ele está aparecendo. Então, quando é que vai ser o lançamento? Onde é que as pessoas vão poder adquiri-lo? Ele vai ser lançado entre a Olimpíada e a Paralimpíada. Isso aqui são protótipos que nós fizemos uma série para os atletas. Seria nem um pré-lançamento, mas porque ele é muito importante para ajudar os atletas nessa hora tão importante para a carreira deles. A força para vencer aquela que levantou Jesus dos mortos, que venceu a morte, o mundo e o mal e todas as paradas que nós temos que enfrentar na corrida da vida contra os ataques do super traíra e sua gangue. Então, quer dizer que alguns desses atletas que estão disputando as Olimpíadas agora também têm esse livro em mãos. Para aquele momento ali, uma derrota, talvez um momento difícil, uma lesão, uma coisa, né? Encontrar palavras de conforto e de sabedoria. Através do testemunho de quem já viveu esse drama. Verdade. Entendeu? Falando nisso, eu queria aproveitar, né? Porque não é todo dia que a gente vai entrevistar alguém daquela época de ouro da Fórmula 1, né? Como é que é essa história de pilotar um carro a 200 km por hora e você saber que na próxima curva pode estar o teu fim? Ou melhor, tua passagem, digamos assim. O medo todo mundo tem, porque no meu tempo morria 1 ou 2 por ano, então a gente sabia que ia perder 2 colegas e que um podia ser eu. Mas o segredo do negócio lá era saber enfrentar o medo, ter o controle no meio daquela situação. A partir do momento que eu sentava lá, que apertava o cinto de 6 pontos, fechava a viseira do capacete, a gente acelerava. É um mundo bastante solitário, só você, o carro e um monte de cavalos para domar. Ele acelera muito rápido, aqueles de grudar as costas no banco. Na freada ele desacelera 3 vezes a força da gravidade. Ele tem uma aceleração lateral da força centrífuga também, de 3G. E todo o organismo sofre muitas pressões para lá, para cá. Você tem que ter um pescoção enorme para aguentar a cabeça. Tem até um treino, né? Os pilotos fazem, né? Que é para uma musculação de pescoço. Do pescoço. É uma musculação mesmo de pescoço, específico para ombros e tal. No meu tempo não tinha direção hidráulica, né? Então o piloto na mão, né? A mudança de marcha era na alavanquinha, não tinha as borboletas eletrônicas. Os carros eram muito menos eficientes que os atuais, então o piloto tinha que se empenhar muito mais, estava muito ocupado e a paisagem passava muito rápido, você tem que controlar 3, 4 caras querendo passar, um monte de instrumentos para você olhar na sua frente para ver se você não está passando de giro, a pressão do óleo, a pressão da gasolina, a temperatura da água, tudo isso você tinha que... A cabeça o momento é tão intenso, o negócio que o piloto perde em média 4 quilos por corrida. Caramba, 4 quilos. Eu, assim, com todo respeito aos pilotos de hoje em dia, mas eu me atrevo a dizer que naquela época o carro era só um acessório, né? Na verdade, a corrida era do piloto. Não, nunca foi. Muito mais do que hoje. Não, nunca foi, não. Em todo esporte a motor, 90% depende da máquina. Se você está montado num pangaré, não tem nada que você possa fazer.
Mas esses 10% que o piloto tem que desempenhar é mais confortável hoje que naquela época. Alex, você falou do Ayrton Senna, né? Um herói do Brasil, né? Como é que foi quando você ficou sabendo da morte dele? Como é que foi para você? Eu fiquei muito triste e até um pouco assustado, assim, porque ele era tão herói, tão super-homem, que a gente acabou achando que ele era eterno também. Né? Verdade. Mas o choque inicial foi muito grande. E a perda também, né? Ele era o Pelé das 4 rodas. Então, foi muito triste perdê-lo, mas a grande alegria é saber que ele tomou a decisão certa. O destino dele foi selado no dia que ele recebeu a Cristo como Salvador. Não tivemos tempo de discipulá-lo como a gente gostaria, se bem que eu me reuni algumas vezes com ele, fazer algum discipulado. Dei uma Bíblia para ele na linguagem moderna, que ele tinha uma naquelas que Cristo era com CH ainda. E ele vivia com essa Bíblia para cima e para baixo. E a gente conseguiu manter isso em segredo uns 8 meses. Até o dia que ele abriu lá no texto do Velho Testamento, que dizia: abre a tua boca e colocarei nela minhas palavras. Ele entendeu que Deus estava fazendo isso, falando para ele fazer isso. Ele abriu a boca numa coletiva de imprensa, depois de ter feito uma pole position, e foi uma bomba. Assim, daí para frente ele nunca mais teve sossego. Muita cobrança do mundo, dos irmãos de fé. E, então, ele até se retraiu, porque ele não estava preparado para encarar tudo aquilo, não tinha todas as respostas ainda. E algumas atitudes dele não batiam com o figurino de um bom cristão, porque ele era muito competitivo e ele lutava com todas as armas para ganhar uma corrida, o que desagradava alguns adversários. Mas eu creio que vou ver ele lá nas ruas de ouro, não porque ele era bonzinho, mas porque ele tomou a decisão certa de aceitar a Cristo como Salvador. Alex, hoje em dia, com essa galera que está na Fórmula 1, esses pilotos que são reconhecidos como grandes estrelas, é difícil fazer capelania ali dentro da Fórmula 1, com o pessoal que está hoje lá? É bem difícil, porque é um mundo muito secularizado e qualquer sujeito que tem $2 milhões no seu banco, na sua conta, tem uma coisa que chama poder, o poder da grana. Então a tendência é falar: para que eu preciso me preocupar com as coisas espirituais, né? Mas quando eles estão em crise ou quando estão quebrados no hospital, se recuperando de um acidente, que a gente para pensar. No momento da vida que eles estão vivendo lá, na cabeça deles eles são eternos, invencíveis, se eles estiverem se dando bem. Aproveitar e falar com você, o Michael Schumacher, a gente sabe que ele está entre a vida e a morte. Como é que é para o mundo da Fórmula 1 ainda ter que lidar com uns casos como esse? Porque o acidente dele foi fora das corridas, mas você conhecer alguém e vê-lo passar por um momento tão difícil como o Schumacher, é um momento também que a família dele precisa ter esse lado espiritual muito forte para poder se preparar para um momento difícil ou até mesmo para, quem sabe, receber um milagre de Deus? Olha, eu acho que ninguém está preparado para uma coisa desse tipo, né? Ele hoje ele era um cara super atleta, fisicamente ele está bem, ele não corre risco de vida, só que ele não conhece as pessoas. Foi um acidente besta, ele tomou um tombo a 10 por hora e bateu com a cabeça numa pedra, com um capacete que não era resistente a esse tipo de impacto. Sim. Uma semana antes ele estava fazendo skydiving lá num dos países do Oriente Médio. Ele tinha feito acho que 15 saltos daquele que você vem voando. Isso abre wingsuit. Wingsuit e só abre o paraquedas para pousar. Então um cara que podia voar, imagina, na cabeça dele, de repente aquilo era uma brincadeira o que aconteceu com ele, mas foi uma coisa de uma consequência muito grande, né? Eu não sei como é que está a família, eles têm um sistema de proteção à intimidade deles que não é qualquer um que chega lá. E eu não sou um dos que posso chegar lá, infelizmente. Mas Deus chega em todo mundo, Aproveitando essa oportunidade, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores
sobre a importância da fé. A gente fala aqui de esporte, a gente ama o esporte, mas a gente nunca pode esquecer que nenhuma disputa é mais importante do que a gente ser um bom cristão. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, primeiro eu quero dizer que o esporte, a pessoa no esporte passa por muitas experiências num espaço muito curto de tempo. Então, experiências que de anos e décadas podem ser vividas em minutos e frações de segundo. Mas do esporte você pode tirar muitas metáforas para a corrida da vida de cada um. Deus tem um propósito específico para cada ser humano, um genérico para todo cristão. E o que eu quero dizer é que correr essa corrida da vida sem Deus é fria. É fria aqui, muito mais na eternidade. Então, o melhor que a gente pode fazer é tê-lo como piloto da nossa vida, nosso guia, nosso protetor, nosso salvador. E o homem sem Deus, ele é incompleto, porque ele foi feito para ter um relacionamento e uma dependência de Deus. Deus nos fez todos dependentes dele, interdependentes uns dos outros. Então, Deus é plural, a começar que ele é um Deus triuno, e depois que ele achou que 3 era pouco, resolveu criar alguns bilhões de criaturas com quem ele pretende reinar para sempre noutra dimensão, e que o caminho para chegar a ele é Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe verdade maior do que essa, não existe não? mesmo. Alex, a gente vai falar mais de evangelização. Uma igreja decidiu montar um espaço com diversas ações evangelísticas para chamar a atenção de quem passa no entorno do Maracanã. O local também serve como ponto de encontro de pessoas que vão levar a mensagem de Cristo em diversos lugares da cidade. Basquete, futebol. Calma, aqui não é a competição olímpica da Rio 2016. Embora a recompensa seja tão boa quanto uma medalha de ouro, levar a mensagem de Jesus. A nossa ideia de levar Jesus para todos é ter equipes fazendo a apresentação nesse espaço agora à tarde, a partir de 5 da tarde, mas desde 2 da tarde a gente está com pessoas na rua proclamando o evangelho, com material, falando do amor de Jesus. Cremos que são 15 dias agora, até o dia 21, de proclamar o evangelho e ver pessoas entregarem o seu coração para Jesus. A igreja se transformou num verdadeiro celeiro de cristãos de várias partes do mundo que vieram especialmente para evangelizar durante o maior evento esportivo do mundo. Essa chilena, que está no Brasil pela primeira vez, está adorando o país tropical. É muito legal o país, nós gostamos muito, sim. E já que estamos no Rio de Janeiro, é claro que a dança não pode faltar. Esse grupo veio direto dos Estados Unidos para levar a mensagem de Deus através da dança. Essa é a Heartbreed, escola americana de arte performática que ensina música, canto e dança. Componentes de 11 nacionalidades atuam nas performances. A única brasileira do grupo é a Karina, de 20 anos. Ela falou sobre algumas ações desse movimento. Então a gente estava mês passado no Chile e agora a gente veio para o Brasil para, através das artes, né, poder alcançar vidas. Então a gente faz esse show que é sobre o filho pródigo. E depois a gente dá um testemunho, fala um pouco de Cristo e começa a orar pelas pessoas, começa a falar mais de Jesus já num pessoal, mais de 1 a 1 mesmo. O evangelismo também não ficou de fora. Essas pessoas foram distribuir livros e panfletos que alertam cariocas e turistas sobre o uso de drogas. Ação que alia a palavra de Deus à responsabilidade social. Viu só? São atividades para todos os tipos de pessoas que desejam aproveitar o espírito olímpico para levar o Espírito Santo de Deus a quem mais precisa. Vá lá, ajude, contribua. Só entrar no site Jesus for All, Jesus para Todos, nos procurar, quero fazer parte, procurar a gente pessoalmente, nas igrejas, que sabe aqui como a comunidade de Jesus vive, e a gente vai conectar e já tem toda uma agenda que vai acontecer em todos esses lugares. Olha que bacana, muito legal, rapaz. né? Muito legal. Tiago aí, mostrando a galera lá. Eu tenho a impressão de que eu vi você ali aprendendo alguns passos de dança. Eu tentei fazer 1, 2, mas não deu certo, não. Meio sem ritmo. Não deu. Alex, quem quiser fazer parte do Atletas de Cristo, quem quiser se inscrever, como é que faz? Olha, tem várias maneiras de participar.
se você é um atleta e gostaria de fazer parte desse time mais que vencedor, você pode se cadastrar como atleta, ou também você pode se cadastrar como um mantenedor de Atletas de Cristo, porque para a missão funcionar, a nossa fábrica de atletas, ela tem que ter um mínimo de organização, isso tem um custo, ela é mantida por doações, e também você pode ser uma pessoa que vai ser um reprodutor das notícias dos atletas, usar esse argumento e o testemunho desses atletas para falar com o seu vizinho, o seu parente e tal. Então, com um livro desse na mão aqui, você pode dar para alguma pessoa que se interessa por esporte e ele vai entender muito bem a mensagem de Jesus Cristo através da vida desses atletas. Tem vários instrumentos. Então, o testemunho dos atletas é uma ferramenta muito forte para você usar como falar de Cristo através da linguagem universal do esporte. Bom, para fazer isso, o site estava aparecendo lá, estava aparecendo agora há pouco, o tempo inteiro lá na tela, atletasdecristo.org, só entra lá, está de novo aí na tela. Ó. Nossa produção sempre muito eficiente. Alex, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu sou seu fã, eu gosto muito de Fórmula 1 e é um prazer conversar com alguém que viveu durante tanto tempo toda essa movimentação do circo da Fórmula 1. Obrigado por você ter participado aqui com a gente. Alex, satisfação, uma honra estar com você muito aqui. Bom estar com muito você. Obrigado pela sua presença. Bom, nós vamos para a nossa última pausa e na volta o assunto é Brasileirão. Destaque para o Palmeiras, que retomou a liderança e tem agora o Atlético Mineiro na vice-liderança. Fique com a gente que o intervalo é rapidinho. Fala galera, estamos de volta, já vamos falar direto de futebol, porque nem as Olimpíadas tiraram o Brasileirão do cenário, né? O campeonato é o mais acirrado dos últimos tempos. E se você não acredita, no sábado o Flamengo sentiu o gostinho de ser líder, depois de bater o Atlético Paranaense. Gostinho que só durou algumas horas. Em Cariacica, o Flamengo dominou a partida, mas só conseguiu furar a defesa do Atlético Paranaense aos 16 do segundo tempo, no cruzamento de Fernandinho, que Mancoejo completou de letra. Golaço que devolveu à torcida flamenguista o gostinho de ser líder de novo. No domingo, o Santos, que era líder antes do início da rodada, perdeu para o lanterna da competição, o América Mineiro. Quem agradeceu foi o Palmeiras, que passou pelo Vitória. Na Arena Palmeiras, o Verdão saiu na frente do Vitória. Moisés tentou de letra e a bola sobrou para Barrios fazer 1-0. Depois, Dudu cruzou e Cleiton Xavier ampliou a vantagem palmeirense. No cruzamento de Euler, Jailson espalmou em cima de Thiago Martins e dali a pelota foi para a rede. Gol contra, 2-1 Palmeiras. O Palmeiras assumiu a liderança porque em BH, o Lanterna América bateu o candidato à ponta da tabela Santos. Aos 45 do segundo tempo, Rangel cruzou para trás e Juninho chegou fuzilando. 1-0 América. No Beira-Rio, Internacional e Fluminense. Aos 2 minutos, Gustavo Scarpa fez um golaço, abrindo o placar para o Flusão. Seiras, de fora da área, também deu uma bela pernada, deixando tudo igual. Mas Scarpa colocou o tricolor de novo na frente. Fernando Bob evitou a derrota do Colorado em casa, 2-2. Coritiba e Ponte Preta no Couto Pereira. Kleber Gladiador abriu o placar para os donos da casa. Mas Rainer, com um toque, chapelou 2 e com mais um toque, empatou o jogo. Juan bateu falta. Lucas Claro desviou de leve de cabeça e colocou o Coxa em vantagem de novo. Juan fechou a conta de pênalti, 3-1 Curitiba. Em Pernambuco, Chaves marcou para o São Paulo 1-0 sobre o Santa Cruz. O argentino também marcou o segundo do time paulista, ganhando a disputa com a zaga. Queno descontou para o Santa Cruz, 2-1. No Orlando Scarpelli, Figueirense Sport. Carlos Alberto inaugurou o placar no segundo tempo, mas de pênalti, Túlio de Melo deixou tudo igual, 1-1. É isso aí, Futebol a Jato, a gente vai ficando por aqui, mas tem um encontro de novo 7 horas da noite no especial Olimpíadas. Tchau, pessoal. Abraço. Não percam, 7 horas, um abraço. Em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Aprendi